Meu nome é Magnus Garré e estou aqui para dar algumas dicas para vocês que querem fazer um aquário com SAMP. Primeira coisa, o vendedor me fez esse aquário com a descida da bota para o SAMP apenas um cano reto, lembra disso? Primeira coisa, né? Tem que ter o registro, que o registro é o segredo para você não ter aquele barulho de gargalo. Então esse é obrigatório, né? Meu aquário já tinha. O vendedor me garantiu que apenas uma descida reta, como se fosse cano preto aqui, seria o suficiente para eu ter um bom aproveitamento do meu perlon. E o meu perlon era utilizado apenas um quarto, um terço no máximo dele. Então eu tive que fazer essa adaptação, pondo esse T todo furado por baixo. Então já peço para o vendedor fazer isso, que não adianta, né? Só um caninho de descida aqui é irrelevante, né? Ele não vai fazer o papel desempenhado. Então a primeira coisa é isso, né? Você tem que ter então esse T furado para ter um bom aproveitamento com o SAMP. Um amigo do fórum lá do Aquaflux me sugeriu pôr uma placa de acrílico em cima do perlon toda furada para aproveitar melhor. Eu ainda não tive tempo de ir atrás do perlon e eu vou analisar também se vai ser necessário, porque aparentemente só a flauta já está muito bom. Segunda coisa, em aquário de água doce, você não precisa fazer aqueles corta-bolhas, tá? Aquilo era muito utilizado em aquário marinho, que antigamente os skimmers não conseguiam, ele acaba fazendo muita bolha, era ruim para ele, né? Então o corta-bolha já é ultrapassado e em aquário de água doce não precisa fazer. Aquilo só vai fazer que você tem umas partes que para limpar vai ser bem difícil, né? Você vai estar arranjando mais serviço para você. Outra coisa, podem reparar que o vendedor ele fez o nível do meu SAMP muito baixo nessa parte, que é aqui que define o nível total. Ele poderia ter deixado bem mais alto e eu poderia ter mais água no meu sistema. Eu já fiz um SAMP grande para ter bastante água. Infelizmente o vendedor errou feio nisso, né? Então não bobeia. Por mais que o montador diga que entende, pesquisem, converse com os amigos, entre em fórum, porque a pessoa, você acha que a pessoa entende bem, acaba ficando na mão da pessoa e depois você vai ver tem um trabalho a descontento. Daria para colar um pedacinho de vidro aqui? Daria, só que eu vou ter que desativar, vou ter que parar com toda a minha ciclagem, então é complicado. Depois que você montou o aquário é difícil você poder mexer. Pode ver que além de eu poder ter mais água, os meus aquecedores poderiam estar mais de pé, que esses aqui são Errai, eles são muito grandes. O fabricante não recomenda deixar deitado, mas infelizmente foi a única saída que eu tive. Porque eu ponho eles deitados aqui, inclinados, né? Ou eu poria eles dentro do aquário, mas por causa das travas, eu teria que deixar eles totalmente submersos. Pode pôr? Pode. Só que eu não acho muito seguro, que se der qualquer curto, qualquer coisa, é bem por aqui que nós vamos ter problema, né? Que é a parte elétrica dele. Se ficar para fora d'água é praticamente impossível ter algum problema com curto. Só se quebrar o vidro dele mesmo, né? Então eu falei já do nível do SAMP, use um nível maior. Se vocês tiverem muita queda d'água, essa queda for muito grande, o que acontece? Espirra muita água, evapora muita água, depois vocês têm um problema de umidade conforme eu estou tendo, né? Eu ainda não tive tempo de resolver o problema da umidade do móvel, mas já garanto para vocês, né, que esses buracos aqui não adiantam, eu vou ter que resolver com ventoinha, mas eu faço um vídeo específico. Bom, a segunda coisa agora, né, é o compartimento da bomba. O fabricante me garantiu que esse compartimento da bomba era perfeito, né, que não ia ter problema de jogar toda essa água para cima e transbordar. Só que ele podia ter caprichado um pouquinho mais, ter feito mais alto, ter feito ele um pouco maior. Qual que é o problema? Toda evaporação no aquário com SAMP se dá onde? Nessa parte aqui. Ontem de noite eu enchi na medida. Esse meu compartimento tem 25 litros de água, né? Cabe 25 litros de água. E eu enchi e ele já baixou para cá. Quando está mais frio ainda, ou se eu deixasse a porta do meu armário aqui fechada, ele chega a evaporar 10 litros. Então todo dia eu tenho que ficar repondo para não ter perigo da bomba ficar sem água. Então se fosse um pouquinho maior, né, tanto em altura, talvez um pouquinho para o lado, sem comprometer o transbordamento do aquário, eu teria mais comodidade, eu não precisaria ficar repondo tanto assim de água. Eu não tenho praticamente mais espaço, mas eu vou dar uma analisada se eu consigo fazer uma caixa de reposição, alguma coisa assim, se compensa. Mas está bem ruim, porque toda manhã eu tenho que repor água do aquário. Outra coisa, muitos vendedores falam que, puxa, faça um aquário com vidro mais grosso para você não ter as travas. Embora, se vocês olharem, as minhas travas sempre estão com água. Acaba espirrando água pela própria movimentação da água. Quando eu tiver com os peixes dentro do aquário, eles vão se mexer, vão espirrar água. Vai pegar na tampa? Vai, mas te garanto que é bem menos por causa das travas. Então a trava vale muito a pena. Além dela deixar o aquário mais seguro, ela pode ter o inconveniente de ficar difícil para você mexer no aquário. Mas pode ter certeza que você tendo trava, molha bem menos a tampa.
É uma coisa, o vendedor me deu esse aquário com essa pecinha aqui, para ser o retorno da água. Ele pôs uma peça de material elétrico, que está me dando bastante dificuldade de achar outras peças, né? Isso aqui não é de cano d'água. Então ele pôs essa peça, quando eu peguei o aquário ele me disse, você pode virar para cá, para cá, para cá. E o problema é que mesmo usando uma bomba com vazão de regulagem, né, que eu tenho uma bomba eletrônica, eu posso regular minha vazão. Mesmo assim eu estou tendo muito problema, o meu substrato chega a ficar só no vidro. O único jeito que eu consegui foi deixar isso aqui para cima, só que daí parece que tem um rio dentro da minha casa, né? Parece que tem um rio com cachoeiras. Eu até não ligo para esse barulho, mas minha esposa achou muito alto e insuportável, então eu tive que mudar. Eu tive que comprar, e ele me garantiu, né, que ia ficar uma coisa bem feita. Eu tive que comprar um cano de material elétrico de 3 metros, tive que cortar para utilizar a rosca dele, só que o problema é que como ele é elétrico não existe cap. Eu tive que adaptar aqui e colar um capzinho, só que como ele ficou branco ficou horrível, né? Agora eu vou ter que ver se eu pinto ele com silicone preto, o que eu faço, mas pode ver que eu tô com um problema estético, né? Olhando aqui, vendo esse troço branco aqui tá me doendo, então vou ter que dar um jeito. Mas já digo para vocês, aquele tipo de caninho não serve muito, não é muito bom. O esquema é ter uma flauta, tá? Podem ver que está totalmente perfurado. Com isso aqui garantiu que o meu substrato não tivesse buracos. Outra coisa, tem muitas pessoas na internet que falam que não precisa de bomba de circulação. Só que o que faz a oxigenação do aquário, pode ter certeza que é essa movimentação de água. Eu pus aqui uma bomba de circulação dupla de 2.500 litros por hora, cada uma, né? E podem ver a diferença, ó. Aqui está oxigenando muito bem a água, pode ver que a água está limpinha. Aqui já onde a bomba não está pegando, acho que dá para ver aqui no vídeo a nata que fica, né? Só de eu não ter limpado aqui uns 2 dias já começou até a ficar suja aqui na parte de cima do vidro. Então bomba de circulação podem ter certeza, é muito bom, até mesmo porque a colônia de bactérias ela aguenta ficar sem oxigenação por algumas horas. Então é muito interessante você ligar o que no no-break? A tua bomba de circulação. Com isso você vai garantir que teus peixes não fiquem sem oxigênio, né? Vai garantir a movimentação da água, e a tua colônia de bactérias no SUMP está garantida. Você pode ter um no-break fraco que vai garantir horas e horas de oxigenação. Outra coisa que eu falo para vocês é esse tipo de bota. Eu fiz essa bota aqui com multiníveis, e o dia que eu tiver algum problema de sujeira, qualquer coisa, podem ver que não tem acesso a ela. Então eu tenho no meu aquário, mas eu dou o conselho para vocês, não faça esse tipo de bota. Eu particularmente aqueles overflow, que é com um monte de cano dentro do aquário, além de eu achar feio, eu já vi muita gente relatando de ter problema. Só que você pode correr atrás da informação e veja que existem botas igual essa, só que ela é invertida, ela não é dentro do aquário. Você faz um recorte no fundo do aquário e põe ela atrás. Tem gente que diz, mas não pode cortar ali o aquário que vai ficar mais frágil. Poxa, mas pode ver que se eu posso ter um furo no meu aquário para ter o retorno, porque eu não posso ter um recortezinho pequeno que praticamente está acima do nível da água para alimentar, né, por um overflow box para baixo. Então esse tipo de bota aqui é um inconveniente, vocês não vão conseguir limpar e não recomendo muito, tá? Pesquisem que fora do Brasil, né, no exterior, eles já não usam muito isso, eles estão usando coisas bem mais avançadas. De repente o montador do seu aquário pode não saber fazer isso, só que se você correr atrás da informação, pesquisar, tiver certeza que é uma coisa boa que está funcionando, você explicando para ele como faz, ele vai fazer para você. E a última dica é iluminação. Não pague para alguém para pôr pelo menos quem for usar o holofote, né? O holofote de LED é muito fácil de pôr, ó. Podem ver, ó. Eu pus aqui, ó, 3 parafusinhos em cada um, parafuso pequenininho, passei um fio duplo de uma ponta até a outra e liguei na tomada, descasquei esse fio duplo e liguei os 2 fios do holofote, positivo e negativo. A minha casa não tem o neutro, se tivesse o neutro seriam 3 fios e conectaria o neutro. Ainda prendi com braçadeira aqui para o fio não ficar caído, poderia ter passado o fio pelos ferros. Aqui não precisa ficar bonito porque é uma coisa que fica escondida, né? De repente, se o vendedor fizesse para mim, ia ficar mais bonito. Só que eu paguei R$22 em cada holofote do Mercado Livre. Comprando 5 unidades, já fica frete grátis, com a política nova do Mercado Livre. E a pessoa queria R$45 para pôr cada um. O método fio paguei R$1,30 e um terminalzinho de R$4. Então, a iluminação, se for holofote de LED, de 10 watts,
façam vocês mesmos. Eu achei um esse Holofote R$22 no Mercado Livre e 6.400K. Gostei muito do vendedor, veio tudo certinho, todos funcionando. Então, muito obrigado, tá? Mas futuramente eu posto mais algum vídeo com mais novidades.